Ontem a gente falava aqui no programa daquele ataque a um carro forte. Marcelo Bognoli trouxe as informações ali na região de Batatais. Policiais de São Carlos, de Araraquara, participaram desta operação com o objetivo de prender os criminosos que atacaram esse carro forte. Um policial, inclusive, de São Carlos, ficou ferido. E depois, Nascimento, que trouxemos esse assunto aqui, daquele nosso debate, algumas pessoas também se manifestaram. Inclusive, um cidadão de Araraquara, que acompanha o nosso programa, disse o seguinte: olha, no confronto entre policiais e ladrões, quem vem com filosofia de ar-condicionado e mimimi não sabe, na verdade, o que é enfrentar o perigo de morrer. E, inclusive, para defender pessoas ignorantes, ingratas e com cultura esquerdista que apoia sempre o crime organizado. É o que ele está dizendo. Ele está trazendo aqui a sua insatisfação com alguns posicionamentos de algumas pessoas pelas plataformas digitais, em alguns veículos de comunicação, que muitas vezes, num embate, num confronto entre policiais e integrantes do crime organizado, tem muita gente que vai culpar o policial que naquele momento precisava usar a força do Estado para fazer com que o problema, que aquele estresse social, fosse sanado. Então, muitas vezes o policial tem que eliminar o criminoso, que está numa ação como aquela que nós vimos do carro forte, uma troca de tiros fortemente armados. Muitas vezes os criminosos com armas mais poderosas têm um poderio bélico superior ao da polícia e tem muita gente que critica. Então, esse é o posicionamento dele. Criticar do ar-condicionado, das plataformas digitais, da tela do computador é muito fácil. Agora, quero ver ir para o fronte, ir para o confronto. É a visão desse cidadão e ele taxa aqui que quem pensa assim geralmente tem um viés esquerdista. Eu concordo plenamente com ele, né? Porque a política pública de segurança nesse país, sobretudo no nosso estado, é feita realmente por pessoas que ficam nos seus gabinetes, que ficam dentro do seu ar-condicionado. Isso é fato. É um governo que paga o que paga para os seus policiais, que expõe da forma que expõe os seus policiais. Só pode ser uma política feita por gente de gabinete, realmente. Eu concordo, sem problema algum. Mas o posicionamento dele, inclusive, é que quem é contra a ação enérgica, quem é contra uma ação de tentar resolver essa problemática da segurança pública, que muitas vezes o policial ele tem que atirar e tem que atirar para matar, são pessoas com esse viés esquerdista, né? Pessoas que não têm um conhecimento da rua, o conhecimento prático, Maria. Pois é, Chico. Eu entendo, né? Ele escreveu aqui num tom um pouco de revolta, né? Sim, e eu revolta. acho que ele está super certo. Eu acho que ele aqui retrata o que a população hoje está vivendo, né? Porque a gente fica nessa situação de estar refém, né? De estar sempre com medo, se escondendo, tendo que pagar segurança particular, pagando para morar em condomínio, né? Para que a gente tenha um pouquinho mais de segurança. E os dados hoje são alarmantes, né? Teve uma política aqui, que ele falou um pouquinho da política esquerdista, que seria em defesa do bandido, né? De, olha, a polícia não pode entrar com uma força ostensiva, não pode revidar, né? E nesse contexto, a criminalidade só foi crescendo. Mas esse é um argumento muito pobre, Maria, se você me permite. Claro. É um argumento extremamente pobre e que reforça, inclusive, um viés contra os próprios policiais. Quando eu defendo que eles entrem de qualquer forma nas vielas para matar, pegar o bandido, na verdade eu estou contribuindo com o debate para expor o policial, inclusive à morte. Seguramente essa pessoa que está fazendo esse questionamento, e que eu respeito, e que bom que participe do nosso programa, ele não faz ideia dos índices de crescimento de morte de policiais nessas operações que a sociedade tanto defende, tanto aplaude, mas que também é responsável pelos maiores índices de crescimento de morte dos próprios policiais. Essa é uma questão a ser levantada. Claro. É que eles estão no combate, né? E quando a criminalidade perde o controle, acaba fazendo o necessário combate, né? Então, essa é a preocupação. Agora, não seria ideal, porque quando a gente discute segurança pública, a gente está falando aqui do topo do iceberg, né? Se a gente for lá a fundo nas questões, a gente vai entrar em questões sociais, em questões raciais, né? Até mesmo de condições do próprio policial,
né, que não tem a condição adequada, muitas vezes, para agir. Legislação, Poder Judiciário, decisões, né, de membros do Poder Judiciário, tudo isso é em tecnologia, investimento em polícia de inteligência, polícia investigativa, Ed Júnior. Tudo isso faz parte, né, do setor da segurança pública. Agora, o problema é que o debate, muitas vezes, ele é muito raso, e aí eu até entendo o que o Nascimento traz aqui para o centro do debate, mas é que a gente percebe que há sempre uma turma que quer criminalizar o policial que vai ao fronte para defender a sociedade. Então, a gente tem que cobrar que o policial ele tenha assim, toda essa estrutura para que ele possa defender realmente a população, primeiro protegendo a sua vida, para depois proteger a do outro, mas sem criminalizar sempre que o policial precisa agir, precisa enfrentar a criminalidade que só cresceu nos últimos anos, principalmente em São Paulo, com o governo que ficou quase 30 anos no poder. Nós vimos, né, Chico, os amigos da mesa, ontem, na madrugada de anteontem para ontem, aquela questão do ataque ao carro forte, né? Os policiais tendo que revidar, ir para cima dos criminosos, e a gente sabe que o poder bélico, na maioria das vezes, desse pessoal é muito maior ao da polícia. Existe um despreparo institucional por parte do poder público de poder engajar, fazer com que o policial seja mais preparado e também seja mais cuidado, né, pelo Estado, porque nós vimos, por exemplo, vemos em algumas situações onde o Estado ele já não tem mais força nenhuma. Nós temos, por exemplo, o exemplo corriqueiro é o Rio de Janeiro, onde o Estado ele não consegue mais se impor perante a criminalidade. É uma coisa que a gente não pode resvalar e acabar esquecendo, que às vezes esse tipo de narrativa que o nosso amigo, obrigado por ele ter mandado esse questionamento, às vezes as pessoas falam, mas porque tem os direitos humanos, que vira aquela brincadeira do direito dos manos, né? Existe uma crítica, péssima brincadeira, é uma péssima brincadeira, péssima. Porque os direitos humanos, os amigos aqui sabem que eles são importantes na saúde, na educação, nesses lugares, quando a pessoa precisa de um atendimento médico, um atendimento na área de educação, vários direitos que foram conquistados pelo povo brasileiro de forma geral e do mundo, né? Através dos pactos e tudo mais. Então, assim, esses direitos, as pessoas não falam dos direitos humanos. Aí o pessoal não critica, porque é uma coisa que é necessária. Só criticam quando essa força ela está sendo exagerada com relação àquele que... Eu até entendo o que você está falando, Ed. É importante, sim, a gente ter a pasta dos direitos humanos, sempre tentando proteger, principalmente, os mais vulneráveis. Isso é fundamental. Mas é que a gente também encontra no meio do caminho, na maioria das vezes, essa proteção sempre àqueles que cometeram crimes. As vítimas... A família das vítimas, você não encontra muitas vezes essa realidade igual a que você encontra do outro lado. Mas quem não encontra quer achar, Chico? Essa é a questão. Claro que quer achar. Claro que quer achar. O discurso é muito fácil de ser feito. A família do empresário que foi morto na casa noturna em Araraquara, algum membro da pasta dos direitos humanos foi conversar com a família para entender o que aconteceu, para dar uma assistência jurídica, uma assessoria necessária para que essa família possa realmente cobrar justiça e buscar justiça, porque essa família está com uma defesa particular, tem uma advogada. Mas e se não tivesse? Alguém teria procurado essa família? Então, esse é o debate. Não é também criminalizar e falar que a pasta dos direitos humanos só defende bandidos. Mas o que a gente observa na sociedade é essa tendência. Então, tem a crítica. Eu vejo que é importante, sim, ter essa observação, mas, por outro lado, também tem que se analisar. Quando tem vítimas de criminosos, membros dos direitos humanos estão preocupados, Nascimento, em procurar essas pessoas, essas famílias e oferecer a assistência que elas precisam? Os direitos humanos, Chico, ele não é pressuposto de um segmento, de um grupo de pessoas. O princípio dos direitos humanos, ele tem que estar aglomerado no cidadão comum. Na pessoa que caminha, na pessoa que está na escola, na pessoa que está pelas ruas da cidade. O cidadão tem que estar revestido com os princípios dos direitos humanos. Qualquer pessoa, não é só a secretaria, claro que tem a obrigação, Chico. A Secretaria de Direitos Humanos, aqueles que ganham funcionalmente para defender as bandeiras dos direitos humanos, cabe muito mais a ele. Mas como cabe a nós também levantarmos as bandeiras e as defesas dos princípios dos direitos humanos e seguirmos para a construção de uma sociedade mais justa. O nosso jornal cumpre um papel primordial na defesa dos direitos humanos. Foi o nosso jornal que foi lá, que filmou a fachada
da Casa Noturna, que colocou a família no ar, trouxe a advogada, abriu espaço, inclusive, para a própria Casa Noturna se pronunciar. Isso é defender justiça, isso é defender direitos humanos. Então, nós precisamos, Chico, ter a coragem de descaracterizar nas pessoas, sobretudo nas pessoas que têm uma miopia social absurda sobre o que é direitos humanos, sobre o que é defender os direitos humanos.